vermos uma família servindo ao Senhor e trazendo uma criança para estar apresentando ela no altar, na presença de Deus. O altar do Senhor não é esse púlpito que nós estamos. O altar do Senhor é a nossa vida, é a nossa casa, é o nosso dia a dia. Mas nós precisamos entender o que representa tudo isso aqui que a gente está fazendo, o que significa tudo isso aqui que a gente está fazendo. Porque hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o que é ser cristão. Eu quero falar um pouco mais sobre o que é ser crente, o que é ser cristão, o que é ser um seguidor de Cristo, o que é ser um discípulo de Jesus, o que é o meu chamado como discípulo de Jesus. Eu fui chamado para quê? Qual é o meu papel aqui nessa terra? Qual é o meu papel aqui nessa igreja? Hoje nós estamos aqui num culto de ceia. O que é um culto de ceia? E quem é que pode participar dele? E por quê que pode participar? Ou por que deve participar? E quem não deve? E por que não deve? Sabe, é muito importante. Quantas vezes eu tive em um culto de ceia visitando uma igreja, ou numa missa visitando, e vi um ritual sendo feito e sem entender o que estava acontecendo naquela missa, todo mundo entrando naquela fila e pegando aquela bolachinha. Eu disse: rapaz, eu quero comer naquela bolachinha também. E aí eu ia atrás ali com a turma, e aí tinha um amigo, eu era adolescente, criança. Deus está dando uns livramentos. Eu entrei com ele, não, bora, não tem, é só pegar a fila aqui e ir atrás dessa turma aqui que está na fila. Quando chega lá, o padre dá a bolachinha para nós comemos, vai embora, não tem mistério não. E não precisa fazer nada, não, é de boa. E eu olho na fila, pensando numa decepção na minha vida, foi aquela bolacha. Tem um trem velho ruim colando no céu da boca da gente. Eu digo, não, pelo amor de Deus, era isso aí? Meu Deus do céu. E às vezes a gente faz uma expectativa, e muitas vezes eu fui a alguns cultos evangélicos e ficava meio constrangido e deixava de ir quando eu sabia que era ceia, porque eu não entendia o que estava acontecendo e não compreendia o que eles estavam fazendo naquele lugar, se eu podia participar, se não podia, o que podia, o que era ser cristão, o que eu deveria, o que eu não deveria fazer. E às vezes a gente fica confuso e começa a andar com a turma e imitar o que elas estão fazendo, mas se alguém parar a gente e perguntar, a gente não vai saber responder. Se alguém parar você e dizer assim: ei, o que é a ceia do Senhor? E por que não é santa ceia, mas ceia do Senhor? Por que você não chama de ceia do Senhor? Ou por que você não chama de santa ceia, como alguns, mas a gente na IADEB chama de ceia do Senhor? Se alguém perguntar para você o que é, por que você participa, você sabe responder? Então eu quero trazer à luz da Bíblia hoje algumas respostas para nós. E talvez mais algumas perguntas para você. Mas se gerar algumas perguntas, glória a Deus, porque você vai sair daqui com a sede maior de estar lendo, querendo ler mais a Bíblia, querendo entender um pouco mais dessa Bíblia. Amém? Então vamos lá. Abre para mim João capítulo 16, e a gente vai ler até o 11. João 16, do 7 ao 11. Isso. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Pai, nessa noite, que não seja só uma noite de mais conhecimento
para nós, mas que seja uma noite de transformação do teu espírito. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, além da nossa simples compreensão, e que nós possamos ir além do nosso intelecto, que a gente possa ir além daquilo que a nossa capacidade mental pode entender, e que de forma sobrenatural o Senhor traga uma compreensão para a nossa alma, e que nós possamos sair desse lugar diferente do que nós entramos. Que o Senhor possa destravar coisas na nossa mente, no nosso espírito, e que o Senhor possa, Pai, transformar coisas dentro de nós, que tem travado muitas batalhas conosco durante a nossa vida, ao longo da nossa vida. Que o Senhor possa, meu Pai, hoje, trazer à luz e à compreensão coisas que às vezes nós estamos nos questionando há muito tempo, mas que o Espírito Santo também nos dê forças para que a gente possa ser transformados por esse entendimento e por essa compreensão. Amém? Nós lemos na palavra que a porta que leva à salvação, ela é estreita, igualmente estreito é o caminho que nós andamos depois que passamos por essa porta. Amém? Estão comigo? E quando Jesus diz que estreito é o caminho e apertado é esse caminho, Ele está dizendo que esse caminho é um caminho difícil de se caminhar. Mas existe uma porta para se entrar nesse caminho, que é tão difícil quanto o caminho. Porque se para caminhar nele é estreitinho e qualquer coisa que você vai fazer, você está fora dele, para você passar por essa porta e entrar para começar a andar nesse caminho, é tão difícil quanto permanecer nesse caminho. Mas são duas etapas diferentes: entrar e outra caminhar. Amém? Então existem duas etapas na nossa vida: nos tornarmos discípulos de Cristo, nos tornarmos cristãos, passarmos a sermos filhos de Deus e caminharmos e andarmos como filhos de Deus até a volta de Jesus. São duas etapas. A primeira é passar pela porta, a outra é caminhar uma vida nesse caminho difícil. E você sabe que caminhar nesse caminho às vezes é muito cansativo, porque quando você descobre uma coisa boa, extraordinária, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Compara para todo mundo, cara. Quem aqui consegue conquistar algo maravilhoso e não quer compartilhar com alguém? Quem aqui descobre um negócio massa e não quer compartilhar com alguém? Quem aqui que sabe de uma promoção extraordinária, diz assim, tá vendendo, gente, você não tem noção não, cara, tá na promoção, você vai contar para meia dúzia de amigos, os mais íntimos, os mais queridos, você vai compartilhar primeiro. Aconteceu algo extraordinário com você, você vai compartilhar, porque as coisas boas a gente quer compartilhar. Quantos estão me entendendo? E quando você se torna cristão, você quer compartilhar essas coisas boas, você começa a aprender coisas com Cristo que está transformando a tua vida, e você quer que aquela coisa boa que você aprendeu transforme a vida de outras pessoas também, sim ou não? Só que a gente se depara com um primeiro empecilho: a falta de entendimento desse versículo. Não entender o seu papel como cristão. Só que para a gente voltar nesse papel, eu vou querer que você vá primeiro em um outro versículo comigo, para depois a gente voltar aqui nesse. Porque esse papel aqui está falando, esse versículo está falando de um papel que não é teu, e a gente precisa entender qual é o teu. Abre Mateus 28. Jesus diz assim, Mateus 28, 18. Não, Mateus 5, 13. Vamos para Mateus 5, 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. A gente vai ler até o 14. Só o 5, o 13 e o 14. Vocês são o sal da terra. Se o sal estiver insípido, como
restaurar o sabor, para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são luz. Não se pode esconder uma luz situada no alto de um monte. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Paga as luzes aí para mim. Dá um blackout aí, geral aí. Paga tudo. Só do salão. Pronto. Pagou. Não estou vendo mais vocês. Apaga aí, atrás aí de você aí. Isso. Não. Pode apertar esse botãozinho aí para mim, Thaís. Aí, pronto. Não, só lá, tá bom. Já resolveu. Apagou a luz. Tá tudo escuro. Alguém consegue enxergar alguma coisa? Tá muito difícil, não tá? Nossos olhos vão se adaptando, mas a gente consegue ver alguma coisa. Quanto mais tempo a gente fica na escuridão, mais a gente vai se adaptando e a gente vai conseguindo enxergar melhor. Sim ou não? Sim. Liga a luz para mim de novo. Liga aí, Thaís. Liga aqui de novo. Eita, eu vou ficar sem a minha luz de retorno agora. Essa luz ligada agora muda o que em você? Você está enxergando agora melhor? Sim ou não? Sim. Porque a luz chegou. Você consegue ler o que está na tua Bíblia agora? Quem está com a Bíblia de papel agora? Lê, não lê? Mas o que é que essa luz chegando muda na tua vida? Nada. Ela só revelou coisas para você. Você sabe o que é que ela revelou? O que tiver aí. Se tiver uma Bíblia agora, essa Bíblia foi revelada. Se tiver uma camisa, a camisa foi revelada. Se você estiver lendo uma palavra, o que você lê vai ser revelado a você. Mas a luz, quando ela chega num lugar, ela não muda nada, ela só revela as coisas. Você, como cristão, quando chega em algum lugar, você não transforma nada, você só revela as coisas. Você sabe qual é um dos nossos maiores problemas e o que nos cansa muito como cristão? Querer fazer um papel que nunca foi atribuído a nós. E muito pior do que isso, querer exaustivamente, querer fazer um papel que nós não temos poder para fazê-lo. Volta para mim, lá onde a gente estava, em João 16. Jesus está falando para os seus discípulos que ele vai embora. E os discípulos não compreendem, porque os discípulos achavam que o reino que Jesus disse que ia estabelecer era para aquele tempo, naquele momento, naquele lugar, algo físico, que Jesus estava ali, que ia destronar o rei e queria assumir, tomar posse do império e queria reinar junto com eles. Eles não compreenderam, e ele disse: eu vou embora. E os discípulos se entristeceram, e ele disse assim: vocês não estão entendendo, se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu enviarei ele a vocês. É melhor do que eu vá. Por quê? Porque ele pode fazer coisas, ele tem poder para fazer coisas que vocês não têm. Então é imprescindível que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar ele. E qual é o poder extraordinário que só o Espírito Santo tem para fazer? Vamos ler? Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu for, o Consolador, se eu não for, o Consolador não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Olha o que o 8 fala: quando ele vier, ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem tem poder de transformar é só o Espírito Santo, porque só convence alguém de alguma coisa o Espírito Santo. E
como é cansativo tentar convencer alguém de alguma coisa, principalmente do pecado, da justiça e do juízo. Gente, presta atenção, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, presta atenção. A Bíblia não está dizendo que é difícil para o cristão ítalo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque esse poder não foi dado para mim. A Bíblia está dizendo assim, ó, o Espírito Santo, o Consolador, o Deus que vai morar dentro de vocês, vai ter dificuldade de convencer o homem do pecado. Por quê? Volta para mim o versículo 9. Vai ter dificuldade de convencer do pecado, porque eles não vão crer em mim. Eles não vão ter facilidade de serem convencidos, de acreditarem que estão pecando, que está errado, que está no erro, porque eles não creem em Jesus. Olha o próximo. Eles vão ter dificuldade de acreditar na justiça de Deus, porque Jesus vai para o Pai, e nós não vamos mais ver Jesus, e isso vai dificultar eles acreditarem nessa justiça, por Jesus não estar aqui. E o próximo diz que o juízo também. Por quê que vai ser difícil acreditar no juízo? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Mas como assim? A gente precisa entender que não vai existir mais julgamento para Satanás. Ele já foi julgado. Ele já está condenado ao inferno, porque o inferno não é uma possibilidade para Satanás. O inferno é uma sentença do julgamento dele, porque o inferno foi criado para Satanás, os seus anjos caídos. O homem, com a sua rebeldia, vai para lá de entrão, porque ele não foi criado para aquele lugar. Aquele lugar foi criado para Satanás e os seus anjos rebeldes. Quantos estão comigo? Amém? Então presta atenção. Se o Espírito Santo de Deus tem dificuldade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e foi dado a ele poder para fazer isso, o que acontece com a gente quando a gente tenta convencer o nosso cônjuge de que ele está em pecado, de que ele está errado, de que o juízo de Deus vai vir sobre ele? O que acontece comigo e com você quando você tenta convencer um amigo? Mas é porque a Bíblia... O que acontece? Fala para mim. Esgotamento, cansaço, decepção, desilusão, frustração, revolta, amargura, distância de Deus, falta de compreensão dos planos de Deus, acaba levando você para mais distante dele, por não entender como o reino dele funciona e qual o seu papel e o seu lugar nele. Quantos estão me entendendo? O que Deus está falando para nós nessa noite, porque eu me incluo nesse lugar das pessoas exaustas, de tentar convencer as pessoas que a gente ama do juízo, da justiça, do pecado, e não entender que o meu papel é só revelar as coisas. A luz, ela só entra no ambiente e revela as coisas. E quando eu chega a luz, e ela mostra tudo agora. Agora, o que você vai fazer com o que você está vendo agora, que você não via antes, aí é tu que vai resolver. Eu estou sozinho nessa jornada. Não, porque Deus enviou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para convencer você do pecado, da justiça e do juízo, para convencer a nós do pecado, da justiça e do juízo. Então,
Quando nós entendemos o nosso papel, a nossa função, tudo fica mais fácil. E a gente começa a se sobrecarregar menos, cansar menos com coisas que a gente não dá conta de fazer e voltar todas as nossas atenções para aquilo que é possível. Quantos estão comigo? Eu já descobri o que não é possível. Não é possível eu convencer ninguém de nada. Vem cá. Se não é possível eu convencer ninguém de nada, eu posso mudar alguém em alguma coisa? Não posso. Eu posso mudar minha esposa em alguma coisa, dizer com palavras, persuadi-la e dizer, convencê-la, falar para ela, dizer, eu posso mostrar 10 versículos dizendo, porque eu não tenho poder para isso. O poder de convencimento é do Espírito Santo e ele vai encontrar dificuldades para fazer isso. Eu não encontro dificuldades, eu encontro impossibilidade. Não existe possibilidade de você, como cristão, convencer ninguém de juízo, de pecado e nem de justiça de Deus. Pode morrer tentando, mas isso não é o seu papel. Só que sabe qual é o grande problema? Quando eu invisto meus esforços, meu fôlego e meu gás em algo que eu não sou capaz de fazer, porque eu não tenho poder para isso, o que verdadeiramente eu deveria estar investindo as minhas forças e os meus recursos, eu não estou investindo. E na hora que for necessário fazer, eu estou esgotado. Mesmo que chegue a oportunidade, ei, agora faz o que você pode, isso aqui é a sua função. Não consigo nem levantar meu braço, não posso nem mexer. Por quê? Gastei todas as minhas forças fazendo o que não era meu papel e o que eu não dou conta de fazer e que... Vocês estão entendendo? Quem está me entendendo? Amém? Então vamos entender agora qual que é nosso papel, já que a gente entendeu que convencer não é o nosso, que nós somos só o sal, a luz, e a luz, quando ela chega, ela só revela. Nós precisamos entender como é que isso funciona. Como é que eu sou luz e chego em algum lugar e eu só mostro as coisas, eu só revelo as coisas? Sabe como é que a gente faz? No nosso entendimento, na maioria das vezes, deixa eu falar para você uma coisa, ó. Qualquer coincidência é mera obra é mera semelhança, tá? Eu não botei câmera dentro da casa de ninguém, eu estou falando da minha. Se coincidir com a de vocês aí, vocês relevam. Ninguém chega em casa olhando o que você pode melhorar. Ah, eu poderia... Gente do céu, olha só. Essa pilha aqui, isso aqui não é lugar de botar a pilha tinha que estar em outro lugar. Esse copo largado desse jeito. Como é? Oh, meu Deus do céu, ó, descascada aqui a parede já, sem pintar. Já tem uns 5 cultos que eu já vi esse negócio descascado aqui. E esse copo aqui na beirada, quem não viu que esse copo ia derramar? Porque toda hora que passa aqui nesse púlpito aqui, eu já vi que ele balança, e aí nunca arruma esse púlpito. Você chega na tua casa todos os dias e tem um monte de coisa dessa, você nunca vê. Mas se você entrar na casa de alguém que você for visitar, você acha um monte de trem para arrumar. Um monte. Você sai de lá com uma lista mental na tua cabeça assim, vixe Maria, ó, essa torneirinha do chuveiro aqui folgada, era só arrumar aqui. Na tua casa tem 2, cristão. Todo dia tu passa por ela e dá um trabalho que você tem que segurar e você não vê. Você cobra do seu cônjuge, do seu amigo, do seu filho, do seu pai, um monte de coisa que você faz, e às vezes coisas que você acabou de fazer, e você está lá, você devia melhorar nisso, você devia melhorar naquilo, você está tossindo errado, você está espirrando errado. Eu não sabia que tinha que ter curso até para tossir. Eu vim descobrir depois que eu casei, que eu tusso errado. Gente, é sério, eu sabia que eu fazia um bocado de coisa errada, mas tossir,
essa foi demais. Para mim foi o auge. Você está tossindo errado. Eu digo, moço, e tem curso até para tossir agora, porque a gente é especialista em olhar para o outro e dizer, você pode melhorar nisso, você pode melhorar naquilo, isso aqui você não está fazendo certo, aquilo ali você não está fazendo outro. E se a gente se juntar para falar onde o outro precisa melhorar, aí é que o negócio fica bom. Você quer ver ficar bom? É quando junta 2 ou 3 ou mais para apontar o erro de alguém que precisa melhorar e que não está perto para poder se defender naquele momento. Aí é que a coisa fica legal. Mas vamos por parte. Abre comigo Mateus 28, 18. E vamos descobrir qual é o nosso papel. Se eu sou luz, a pergunta é: como eu sou luz? Como é que eu me torno luz? A Bíblia diz o seguinte: Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Quando alguém começa uma frase dizendo o seguinte, ó, toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra, as palavras seguintes, ele já está dizendo o seguinte, ó, se preparem, porque eu vou liberar poder com as próximas palavras e vou dar autoridade com as próximas palavras. E eu estou dizendo o seguinte, ó, eu tenho autoridade para falar as coisas que eu vou falar da agora para frente. Se eu chegar pro Quinto e dizer assim, Quinto, me empresta seu carro. Você me empresta seu carro? Empresta? Claro, toda a vida. Mas se eu chegar para a Deise e dizer assim, Deise, vou pegar o carro do Quinto emprestado, que é a esposa do Quinto. Dizer assim, Deise, eu vim pegar o carro do Quinto emprestado, para que essas palavras tenham uma validade diferente. Eu vou começar a minha conversa com ela dizendo o seguinte, ó, Deise, eu conversei com o Quinto e ele me deu autorização para que eu pegasse o veículo emprestado para fazer uma diligência e resolver um negócio assim, em tal lugar. E aí você poderia me dar a chave do veículo? O que eu fiz? A mesma coisa que Jesus está dizendo. Antes de falar o que eu ia falar, eu estou dizendo, eu tenho autoridade do Quinto para estar falando para você me dar a chave do carro emprestado. Então Jesus está dizendo assim, ó, Deus me deu toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra para eu fazer o que eu quiser. Então segura o que eu vou dizer agora, que eu tenho autoridade para falar. 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Deixa esse versículo aí. Ser luz do mundo é, no lugar que nós chegarmos, a gente revelar as coisas. De quê? As coisas de Deus. Como é que a luz revela algo sem convencer? Porque meu papel não é convencer, é revelar. Colocando esse versículo em prática, porque eu tenho autoridade. Fazendo discípulos. O meu papel como cristão não é convencer ninguém, é fazer discípulos. Como? Sendo luz. Como? Ensinando a guardar. Em outras versões, coloca para mim a NVT desse mesmo versículo. Ele diz assim, ó, ensinando a obedecer todas as coisas. Ensinem os novos discípulos a obedecer todas as ordens que eu lhes dei. Como é que eu revelo a mentira de alguém num ambiente?
chegando naquele ambiente dizendo: você é um mentiroso, descarado, você tem que melhorar, olha aqui o versículo, você vai para o inferno, descarado, ladrão. É assim? Não, aqui diz o seguinte, ó: ensinando a obedecer. É chegando no ambiente e falando a verdade. Ei, você quer mudar qualquer ambiente que você tiver, e você quer expor todos os corruptos que tiverem ao redor naquele ambiente, é só você ser honesto lá. Todos os corruptos vão se incomodar com a sua presença. Sejam honestos no meio dos corruptos, que todos eles vão se incomodar e vai revelar a corrupção deles, sem falar uma palavra. Você quer ver como é que a minha esposa faz comigo para falar para mim que eu estou sendo muito rude e grosseiro? Redobra o nível de carinho e delicadeza com que ela já me trata, sem dizer uma palavra. Me rasga de um lado no outro, que tem hora que eu paro e digo assim: Senhor, por que ela não me deu um tapa? Era muito melhor. Porque expõe de uma forma a minha rispidez e a minha indelicadeza, quando essa luz chega, que de uma outra forma não iria ser exposta. Porque quando algo que está em trevas tenta revelar algo que está em trevas, fica todo mundo em trevas. Se um cego tenta guiar outro cego, os dois caem aonde? No buiaco. Não dá para você ser gentil em um lugar que só tem gente grossa e a grosseria dessas pessoas não ser exposta. Você não precisa falar um A, galera. Você chegou num lugar onde é todo mundo passando por cima de todo mundo, e você resolve fazer um gesto de delicadeza, a luz imediatamente entra naquele ambiente e encandeia e clareia e expõe toda aquela hostilidade, todo aquele egoísmo vem à tona, e todo mundo percebe, principalmente quem está agindo assim. Só que quando alguém bate e o outro bate de cá, fica todo mundo no escuro, ninguém enxerga que tem trevas naquele lugar. Só que o nosso mal é querer ficar apontando o erro do outro para transformá-lo, e esquece que ser cristão é revelar através da obediência. Bota o versículo para mim de novo. É ensinando através da obediência, é ensinando a obedecer. Você quer que alguém perto de você mude alguma coisa, e você quer revelar alguma coisa que alguém perto de você está fazendo de errado, obedeça perto dele, como é a forma certa de fazer, e você vai expor a forma errada que ele está fazendo. Essa é a forma bíblica de ser luz e de ajudar as pessoas a melhorarem e expor o erro delas. Quantos estão comigo? Nós precisamos estar cada dia mais dizendo: a Bíblia diz, e dizendo cada vez menos eu acho. A gente precisa parar mais com esse negócio de eu acho, porque eu acho me leva para lugares muito confusos. Mas todas as vezes que eu vou para a Bíblia diz, se eu disser para vocês assim: ei, a Bíblia diz que é só o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, sim ou não? Se eu dizer para vocês assim: ei, a Bíblia diz que o nosso papel é ser luz, é revelar as coisas, sim ou não? Se eu disser para vocês assim: ei, a forma que nós como luz revelamos as coisas, não é apontando o dedo, é obedecendo perto, e quando você obedece, você expõe quem está desobedecendo naquele local. É assim que a Bíblia nos orienta a fazer discípulos e a sermos luz, sim ou não? A Bíblia diz.
E deixa eu continuar com você sobre isso, falando um pouco da nossa ceia, porque a gente começou o nosso culto falando. O que é cear? O que é ser cristão? E se eu disser para você o que é ser cristão, a gente já vem aqui há algum tempo falando. Ser cristão é ser discípulo de Cristo. E ser discípulo de Cristo é obedecer às ordens que Ele nos deu. Como é que eu obedeço uma ordem que eu não estou lendo, gente? Como é que eu vou obedecer uma ordem que eu não estou lendo, que eu não sei qual é? Como é que eu vou obedecer a Cristo se eu não estou lendo a Bíblia? Se eu não estou em comunhão? Se eu não estou na igreja? Se eu não estou com os meus irmãos, ferro afiando ferro, passando o tempo junto, lendo a Bíblia, me debruçando na palavra, tentando descobrir como é que esse reino funciona? Gente, desde o dia que eu descobri que eu não tenho poder para convencer ninguém e que o Espírito Santo é quem tem esse poder e esse papel, você acha que eu venho lutando contra isso todos os dias? E você sabe quantas vezes por dia eu me pego tentando convencer alguém que eu amo de juízo, de justiça e do pecado? Várias vezes por dia. Todo dia eu luto. O Espírito Santo, eu estou tentando fazer um papel que não é meu. Eu estou aqui lutando, me desgastando. Como eu me quebrei hoje tentando convencer alguém. O papel meu não é esse. Como eu me desgastei. Eu poderia ter usado toda essa força só para obedecer as tuas palavras perto dela e deixar ela ser transformada pelo Senhor. E permitir que eu fosse só a luz que iria revelar para ela onde ela precisa melhorar, aprendendo a obedecer comigo, vendo como é que eu obedeço. Quantos de nós está levando uma vida querendo que o do lado melhore em coisas que você está só falando da boca para fora, mas você sabe que você ainda não está caminhando assim? Abre para mim 1 Coríntios capítulo 11, e eu vou recomendar para vocês, leia todo o capítulo 11 em casa. Todo final de culto nós temos o nosso momento da comunhão, e eu quero que você entenda muito bem como é que funciona o momento da comunhão, tanto no nosso culto como no nosso GV. Porque às vezes você pode achar assim: ah não, o pastor falou que no final do culto tem um cafezinho, tem que comer um lanche, tomar um café. E aí no final do culto eu vou ali, tomei meu café, vou-me embora, já cumpri a minha obrigação, já bati meu ponto. E a gente vai entender que não é sobre comer, não é sobre tomar café. A ceia não fala sobre comer um pão e beber um vinho. É muito mais do que isso. A ceia fala sobre ser discípulo, sobre o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Eu quero finalizar trazendo um entendimento sobre quem pode participar da ceia, porque às vezes a gente faz por falta de conhecimento, por muito tempo, eu espiritualizei muito o que era simples e simplifiquei muito o que era complexo. Ser cristão não é simples, porque se fosse simples, a porta era larga e o caminho era largo. Agora a gente precisa entender que, mesmo não sendo simples, é possível. Agora, sem instrução, sem conhecimento, é impossível. Não tem como você acessar sem conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento, você não pode acessar. Se você não tiver o entendimento, e a gente vai ver isso na Bíblia. Abre para mim 1 Coríntios capítulo 11, a gente vai ler a partir do versículo 20. Paulo está dando algumas instruções para a igreja de Coríntios, e eu quero trazer essas instruções para nós, para que a gente compreenda um pouco mais sobre a ceia e um pouco mais sobre o que é ser cristão. Paulo diz assim, quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor.
alguns de vocês se apressam em comer a própria ceia. Como resultado, alguns passam fome enquanto outros ficam embriagados. Eu quero que você faça uma pausa aqui para mim. A ceia que a igreja primitiva celebrava era um pouco diferente da nossa. E é meu sonho, pessoal e particular, celebrar a ceia dessa forma. A ceia da igreja primitiva era literalmente uma ceia, um jantar. Literalmente, uma mesa farta. A galera matava um cordeiro e assava e trazia. E fazia assim, imagina uma ceia de final de ano, com a mesona enorme posta. Assim era a ceia da igreja primitiva. Calcula isso aí. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição, como resultado outros passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Continua. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão. Volta para mim. Mais um. Será que vocês não têm casa aonde comer? Ou querem envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Jesus está falando isso para a galera que veio para a igreja. Perdão, Paulo está falando isso para a galera que veio para a igreja ceiar. Se fosse sobre comida, faria sentido essa declaração? Se fosse sobre comer, faria sentido isso? Não, não faria sentido nenhum. Porque não é sobre comida. Porque você poderia vir para a ceia do Senhor, para esse banquete, com a barriga cheia. Não faria diferença. Você poderia ter comida em casa, ou você poderia comer depois na sua casa. Também não faria diferença. A diferença aqui, que a gente vê, é a preocupação com o meu próximo. E agora no decorrer do texto a gente vai entender. Pula para lá para o 24, por favor. Agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. E nós precisamos entender que a ceia não fala sobre comer, é sobre partir. Não é sobre a gente comer um pão e beber um vinho, é sobre nós repartirmos um pão. É sobre nós pensarmos no nosso irmão e entendermos esse sacrifício que ele fez. E é em memória, é revivermos, lembrarmos dessa aliança que nós fizemos com ele. Coloca o 25 para mim. Agradeceu. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice, esse cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que beberem. Porque cada vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciam a minha morte até que ele... anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O que Paulo está fazendo é ensinar para os discípulos o que ele aprendeu do Senhor Jesus. É celebrar essa nova aliança do Pai que é nosso, das dívidas que são nossas, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas são nossas, sim ou não? É: Pai nosso que estais nos céus, perdoai as nossas dívidas, porque o pão nosso de cada dia não tem mais eu, é só nós. E a galera chegou na ceia e disse o quê? É eu. Farinha pouca, meu demônio primeiro. E Paulo disse: não, isso não é a ceia do Senhor.
Isso aí é a sua ceia, cara. Você está celebrando a sua comida, não a ceia de Cristo. Porque a ceia de Cristo, o que Ele ensinou para nós, é nós. É nosso pão, é nosso Senhor, é nosso Pai, é nossa dívida, é nós. Então não tem como eu celebrar a ceia e não olhar para o lado e perguntar: cadê meu irmão que não está aqui, cara? Como é que eu trago ele para cá? Apontando os erros dele, dizendo: você errou aqui, você errou ali. Não, é me colocando do lado dele, dizendo assim: deixa eu mostrar para você como é que eu obedeço. E talvez isso traga luz para a tua vida e oportunidade para que o Espírito Santo de Deus possa convencer você. Mas vamos continuar, porque os versículos seguintes vai trazer para nós quem pode e por quê. O 26 diz assim: porque cada vez que vocês comerem desse pão, 27. Assim, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Presta atenção, vamos lá. Coloca a versão NVI para mim. Não, perdão, NAA. NVI. Portanto, aquele que come o pão, é NAA mesmo, pode deixar NAA, vai servir para o versículo todo. É intensivo, NAA. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Nós precisamos entender isso. O que é comer o cálice do Senhor de forma indigna? Porque quem come de forma indigna será réu, será condenado. Então, o que eu preciso entender? Tem alguém que não pode. Quem é que não pode? Quem está comendo, quem está participando da ceia de forma indigna. Beleza? Até aqui tudo bem? Então, o que é o X da questão para mim? O que é comer de forma indigna? Essa é a grande pergunta. Quem responde a Bíblia? A Bíblia. Então, bora continuar nela. 28. Que cada um examine o irmão do lado e observe se ele está apto para poder participar da ceia. Porque se ele não puder... não é assim não. Perdão, desculpa. Que o pastor examine... Não, rapaz, essa Bíblia é minha, porque a minha Bíblia está... Deixa eu ler aqui a que está aqui projetada. Que cada um examine-se a si mesmo e assim não coma do pão... Não. Que cada um examine-se a si mesmo e coma o pão e beba o cálice. Agora a gente precisa entender isso, porque esse versículo é chave. Como assim cada um examine-se a si mesmo e coma o pão e beba o cálice? Quem examina é o pastor? Eu não posso julgar nenhum de vocês aqui. Eu não posso dizer assim: irmãos, entrega a ceia para quem é membro e quem é visitante não entrega. Porque eu não sei se você que é visitante é digno ou não é digno. Eu não sei se você que é membro é digno ou não é digno. Quem vai julgar se você é digno ou se você não é digno é você mesmo. Qual é o meu papel? Só ser luz. Eu só vou revelar para você como você faz esse julgamento. Aí você julga você mesmo. Amém? Vamos lá.
a Bíblia, ela explica ela mesma e ela é extraordinária. Alguém aqui nessa noite não pecou e está sem pecado nenhum para cear nessa noite com dignidade? Ninguém. Todo mundo aqui é pecador. Todo mundo aqui errou hoje e todo mundo pecou. E ninguém aqui merece cear. Esse é o primeiro exame que eu tenho que fazer. Sim ou não? Só que a Bíblia que a gente está lendo, ela nos chamou para nós fazermos um autoexame e comer. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Se eu me examino e não como, então eu não entendi o corpo de Cristo. Porque tem uma versão que ela é extraordinária, que ela diz assim, ó: aquele que come e bebe sem discernir o corpo, sem entender o corpo, e eu acho que esse versículo está aí para frente, por isso que eu estou atropelando. Bota o 29 para mim. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, quem come indignamente é quem come sem entender o que significa o corpo de Cristo. E você sabe o que significa o corpo de Cristo? O corpo significa uma aliança que é feita comigo, de um Deus que me deu de graça um perdão que eu não merecia. E você sabe o que me torna digno? Reconhecer esse sacrifício. Quando eu examino a mim mesmo e olho para mim, eu digo: Pai, eu não mereço fazer parte dessa igreja, eu não mereço fazer parte desse corpo, eu não mereço fazer parte dessa aliança, mas o Senhor disse que era para mim estar todas as vezes que a gente se reunisse diante de Ti, me examinando e vendo como eu sou falho, como eu errei hoje, como eu erro todos os dias. Mesmo que eu não cometi aquele pecado de estimação que eu luto com ele todos os dias, essa semana eu não cometi, isso não me torna digno, porque eu fiz um monte de bobagem hoje, grande ou pequena. Eu não sou digno de estar aqui. E esse exame me leva para um lugar de dizer: se o seu sangue não me santificar, eu não vou poder participar dessa ceia. E aí eu preciso entender que é o teu sangue que me lava, me purifica dos meus pecados. Não importa o que eu fiz, não importa o pecado que eu cometi, se foi o grande, se foi o pequeno, eu estou sujo do mesmo jeito, mas agora o seu sangue está me limpando. Eu estou reafirmando a minha aliança contigo. Eu sou um cristão e estou vivendo essa aliança, e eu estou reafirmando ela aqui na tua presença, dizendo: Senhor, não sou digno. Eu me analiso nessa noite, não sou digno, mas o teu sangue me lava. E a partir de agora, dessa limpeza, eu sou santo. Não é porque eu mereço, não é porque eu fiz alguma coisa para merecer, é só porque eu reconheci essa aliança que foi feita contigo. E então eu como. Quem entendeu isso pode participar da ceia. Pastor, mas eu ainda não sou batizado nas águas. Aí eu vou dizer para você assim: isso não vai impedir você de participar da ceia, porque aqui diz que o que impede você é de você não entender, não discernir que o corpo de Cristo vai tornar você digno. Mas eu vou te fazer uma pergunta: se você não batizou ainda, o que está impedindo você de descer as águas, cara? O que te impede? Se você é cristão, se você entendeu na palavra de Deus que você não é digno, mas que o sacrifício dele te torna digno, e você entender isso, que você fazendo um autoexame dizendo: Senhor, eu não sou digno, o teu sangue me lava, me torna digno, essa minha aliança com o Senhor me santifica, e agora eu como, então vão me batizar, porque eu entendi. Amém?
Só que, pastor, então eu só posso vir participar depois que eu descer as águas? A Bíblia não fala nada sobre isso. E a igreja que você congrega também não tem nenhuma norma de regimento enquanto a isso. Pastor, e se tivesse, você teria que se submeter. Porque a Bíblia diz que nós temos que nos submeter às nossas lideranças. Amém? Então eu quero te convidar para você ficar em pé nessa noite, para a gente celebrar a nossa ceia e dizer para você o seguinte: você sabe quem pode participar da ceia do Senhor hoje? Todo aquele que é cristão, todo aquele que serve a Cristo, e todo aquele que entendeu que não é digno e que vai pegar os elementos da ceia e fazer um autoexame e dizer assim: Senhor, eu não sou digno, mas o seu sangue derramado naquela cruz dignifica, santifica e torna dignos todos quanto fizerem uma aliança com o Senhor, reconhecendo o teu sacrifício. Eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Então, a partir desse momento, entendendo isso, me lava, me purifica, me torna digno e eu como. Gente, nada pode impedir você de ceiar. Porque assim, se eu vim para esse culto brigado com alguém, se na hora de sair para esse culto eu discutia com alguém, eu vou dizer assim: pastor, não posso cear, porque eu estou brigado e discutido com alguém, eu estou de mal com alguém. Cara, na hora que você pegar os elementos, se examina, deixa ele te santificar e coma. Porque se você não participar, você está dizendo assim, você está se examinando, olhando para os elementos, olhando para a aliança nova que ele fez com a humanidade através do sangue dele, e dizendo assim: essa aliança não tem poder para me perdoar, essa aliança não tem poder para reconciliar, essa aliança não tem poder para perdoar, esse sangue derramado na cruz não tem poder para me santificar. E aí a Bíblia